Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma mesa de bate-papo aqui da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. E hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante novamente, que temos 3 grandes convidados que são ativistas dentro sobre a deficiência intelectual e múltipla. Hoje a nossa mesa vai falar sobre os desafios da inclusão, os desafios do ensino da deficiência intelectual e múltipla. Hoje a gente tem Kobe, Lair e Lívia, todos eles ativistas, Lívia e Lair escritoras, o Kobe da presidente da APAI aqui do Distrito Federal. Sejam bem-vindos. E eu não vou fazer uma grande apresentação para vocês, porque eu acredito que a gente vai perder tempo e eu já vi que nossa mesa hoje tem muita coisa para ser falada. Sejam bem-vindos à Biblioteca Demonstrativa, é com muito orgulho e muita honra que recebo vocês aqui. Sejam bem-vindos, Kobe, Lair e Lívia. Vou começar aqui com uma frase do Kobe, que o grande desafio, né, da educação da deficiência intelectual e múltipla é o ensinar já é um grande desafio. A inclusão já é o nosso grande desafio. A gente está ainda no desafio do começo dessa inclusão. E, Kobe, eu gostaria que você começasse essa fala exatamente daquilo que a gente estava falando ali nos bastidores, que você começou falando e eu achei muito bom, que é a gente começar a falar sobre o que é essa inclusão, qual é a sua visão dessa inclusão para as pessoas que têm deficiência no aprendizado. Então, primeiro cumprimentar a todos, né? Agradecer o convite, fazer uma correção, tá? Eu não sou o presidente da APAI do Distrito Federal, a nossa presidente é a Diva Marinho, eu estou diretor social. Diretor, desculpa. Isso. Nessa instituição já tenho 25 anos, então foi no convívio diário com os nossos aprendizes, todos com deficiência intelectual e múltipla, que eu assumi este compromisso, né, de lutar pela causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O maior desafio da inclusão hoje é incluir, né? Até porque a sociedade ainda não sabe o que é uma deficiência, né? A sociedade ouve falar da deficiência, acredita que a inclusão está sendo feita, mas ainda não é a inclusão que nós sonhamos, tá? As pessoas precisam entender uma coisa. Durante a história, né, da humanidade, a deficiência sempre existiu, mas as pessoas não sabem o que é uma deficiência. A deficiência é a ausência de alguma coisa, é a falta de alguma coisa, é o limiar, né? E a sociedade, para se organizar desde a antiguidade até os dias atuais, eles criaram padrões de normalidade, né, para fazer com que a população no geral, né, conseguisse viver de forma harmônica. No entanto, quando se pensou isso, as pessoas com deficiência foram excluídas, segregadas, foram afastadas durante a história, né? Então, deficiência é a ausência de alguma coisa. Por que hoje nós não trabalhamos mais deficiência mental? Porque a mente, ela é muito ampla, né? A mente humana, ela é muito complexa. Nós estamos focando justamente na deficiência intelectual do indivíduo, que trata das condições desse indivíduo para a aprendizagem. E aprendizagem para a vida. Saber se locomover, saber se localizar, saber tomar um banho, saber se alimentar, saber organizar ideias, né? Nós, do movimento apaiano, a gente trabalha muito baseado nas pesquisas científicas da antiga Associação Americana de Retardo Mental, que hoje se chama Associação Americana para Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento, né? Então, em se tratando de pessoas com deficiência intelectual, primeira coisa, essas pessoas têm que ser ouvidas. Como é que você vai lutar por uma pessoa se ela própria não participa das ideias, né, que serão colocadas em mesa para discussão? Pessoa com deficiência tem que ser ouvida, ela tem que participar, ela tem que ter voz ativa, né? Não adianta a gente pregar uma inclusão onde as instituições, porque foi isso que aconteceu, né?
Há décadas, instituições surgiram no mundo na defesa das pessoas com deficiência. Até então, naqueles momentos, era interessante para essas instituições darem abrigo, acolherem, dar o mínimo possível para que essas pessoas pudessem sobreviver. Com o tempo, essas instituições viram que essas pessoas mereciam muito mais. Inclusive, participação nas decisões políticas, nas decisões sociais, aonde ela fazia parte. Então, especialistas criaram cartilhas, criaram apostilas que pudessem nortear as instituições, né, de como atender essas pessoas, né? E essa ideia ela ficou muito reservada às instituições. Então, a inclusão ela começou a ser feita dentro das instituições e não fora das instituições, né? Então, hoje, o que nós precisamos pregar? Tá? A inclusão ela é uma via de mão dupla. Tá? Não adianta as instituições estarem preparadas e a sociedade não estiver preparada. Não adianta a gente ter uma lei de cotas que prevê número de trabalhadores numa empresa se a empresa não estiver preparada, se os funcionários da empresa não estiverem preparados. Não adianta a gente falar de uma inclusão dentro de uma escola, né, de ensino regular, se os funcionários da portaria até a direção não estiverem preparadas. Então, no momento que as pessoas elas entenderem o que é uma deficiência intelectual, que essas pessoas começarem a compreender, né, as pessoas que têm uma limitação, de repente, a inclusão ela vai ser muito mais eficaz. Ela vai ser mais eficaz. Até porque, opinião minha, tá? Eu não gosto de usar siglas, como se fazia muito antigamente. Quando você usa uma sigla, você acaba rotulando o indivíduo. A sigla, você quer que a sigla que você está dizendo é o quê? TDAH, não sei o quê? Isso. Tá? Então, o que acontece? Mas para aquela época, era o que se tinha para entender a pessoa com deficiência. Eu não estou dizendo que estava errado. Hoje nós temos que tratar a pessoa com deficiência como ser humano. Ele tem um nome, ele tem uma identidade. Ele não é uma sigla. Outra coisa, muito se usava o termo pessoas com necessidades especiais. Eu sou uma pessoa com necessidade especial. Cada um de nós tem as nossas necessidades especiais. Nós somos pessoas especiais. Não é verdade? Será que isso não é, de repente, camuflar essa inclusão? Colocar todo mundo no mesmo patamar? Não pode. Existem as diferenças, existem as limitações. As pessoas precisam entender que no mundo existem pessoas que têm um tempo que não é o tempo da normalidade. Pessoas que pensam diferentes, pessoas que vão desenvolver de forma diferentes, sabe? Mas que são pessoas produtivas, pessoas que sentem, pessoas que precisam ser respeitadas. Claro. Eu só vou respeitar o outro no momento que eu conheço o outro. Não é verdade? Isso é fantástico. Eu acho que, Kobe, você levantou uma bola que, né, já veio a Lívia, já veio falando, e eu vou passar para a Lair, porque você falou na escola, né? E eu acho que você estava falando de uma amplitude, né, de sociedade. E eu vou jogar a bola para a Lair, porque ela tem a ponta do iceberg, que é a escola. Porque às vezes nem o professor está preparado para identificar que a criança tem problema, e por coincidência a Lair está na frente de um cartaz, que é um cartaz de um livro dela, que é muito interessante, que eu acho que exemplifica muito isso, né? As lentes mágicas. Os professores não identificavam uma coisa pequena e achavam que a criança tinha até um déficit de atenção. E aí, Lair, queria abrir para você. Você, 7 anos, professora, né, dentro dessa área de deficiências, e você pegou ali uma experiência muito grande. Por exemplo, você não tem, né? Eu conheço o Guto, o Guto não é uma criança com deficiência, nada disso. Diferente, a Lívia já vai poder falar daqui a pouco melhor, ela vive isso, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência, aquilo que você falou também, né? Da escola, quando vai receber a criança, dessa identificação, a preparação dos professores. Olá, gente. Tudo bem com todos? Espero.
Mas falar de inclusão para mim é uma coisa muito que eu gosto muito, é um tema que me chama muita atenção e eu estou sempre ali presente ainda, estou aposentada já, mas estou presente nas escolas ainda, procurando saber como estão as crianças, como estão andando, ainda sou muito procurada por professores para alguma orientação, mas o que eu quero dizer para vocês é que a minha experiência foram 7 anos lidando com essas crianças com deficiências físicas, deficiência intelectual e autismo. Né? Então, a deficiência física ela engloba também muitas outras coisas que podem vir juntas. E é exatamente onde a gente entra nas deficiências múltiplas, né? Porque você vai chega uma criança na sua escola e que muitas vezes a escola não está preparada para receber aquela criança, ou por profissionais preparados para isso, ou até com mobiliário. E a gente enfrentou, nesses 7 anos, eu já enfrentei muitos problemas. Pessoas confundem muito. Eu fui professora de sala de recursos. A sala de recursos ela é muito abrangente dentro da escola. Não é só uma salinha pequenininha onde a criança vai, num contraturno, receber um atendimento especializado. O professor de sala de recursos ele tem uma responsabilidade muito maior, que é de acompanhar esse aluno em todo o processo dele dentro da escola. A partir do momento que ele entra na sala, dentro da escola, quer dizer, cumprimenta o vigia, né, o porteiro, até a aceitação dele pela professora, a aceitação pelos colegas. Nisso eu posso dizer para vocês que eu enfrentei já várias coisas, eu cito uma só. Eu tive uma criança que chegou numa turminha de primeiro período, com síndrome de Down, e nesse dia eu estava na porta dessa sala porque eu recebia todas essas crianças. E essa criança, ao entrar, eu escutei a mãe falar para a filhinha, não encosta nela porque ela é doente. Então, isso me deu assim até uma revolta, e eu chamei essa mãe e fui trabalhar com essa mãe, explicar tudo sobre a deficiência, o que é a síndrome de Down. E assim era com o autista, com qualquer... o adulto é o problema dentro de uma escola, principalmente de educação infantil, para atrapalhar a inclusão. Me desculpem esse termo, mas é exatamente isso, porque a criança ela não tem maldade, ela aceita o coleguinha com muito amor, com muito carinho, e ela percebe quando aquela criança ela é especial, né? E eles costumam, a turminha, a dar muito carinho, um carinho até além do normal. Tá? Mas os pais, a gente tem que trabalhar muito, principalmente os pais que não têm uma criança especial dentro de casa. Mas, no decorrer do ano, vão surgindo aquelas crianças que a professora observa, né? Observa e vê que aquela criança tem algo que não está muito dentro dos padrões da normalidade para a aprendizagem, né? Ela está com a deficiência de aprendizagem, está com um atraso na fala, né? na comunicação e tal, e aí leva isso para uma equipe de apoio, onde essa equipe, a primeira coisa que ela faz é chamar os pais. E a gente enfrenta muito esse problema com pais, a aceitação dos pais de ter um laudo, né? De receber um laudo do filho e saber que aquele filho tem uma deficiência. Porque a síndrome de Down, você sabe que a síndrome de Down é vista até na gestação. O autista pode demorar um pouco, mas tem muitos casos de autismo que já é detectado logo no início, né? Nos primeiros anos de vida. Mas o deficiente intelectual, muitas vezes, ele é descoberto só quando ele entra na escola. Que aí os professores começam a perceber. Então, a gente percebe muito isso, principalmente na escola pública. Eu sou uma grande defensora da escola pública, tá? Porque eu posso afirmar
que é o melhor atendimento para crianças especiais. Hoje, para crianças com deficiência, hoje é a nossa escola pública. Quase todas as escolas públicas têm uma sala de recursos, que é essa que eu trabalhei por 7 anos, aonde eu tenho que eu tenho a professora de sala de recursos, tem que orientar professor, tem que orientar porteiro, orientar a direção, orientar a turminha daquela criança, e tem que estar atento a qualquer coisa, a qualquer exclusão, porque o papel da sala de recursos é incluir aquela criança num todo. É incluir dentro da sala de aula, é incluir no recreio, lá nas brincadeiras, é incluir tudo que a criança pode estar ficando de lado. Porque ela é mais lenta, ela não quer entrosar, mas a criança, a gente sabendo trabalhar com ela, a gente consegue incluí-la. E eu era a chata da escola. Eu sempre fui a chata da escola porque eu cobrava e eu era uma leoa quando se tratava da inclusão, quando se tratava dessas crianças, e não só crianças com deficiência. Porque se a gente for pensar em inclusão, ela é mais ampla, né? Ela é mais ampla, ela tem as outras diferenças. Tem as diferenças aí de todos os tipos, mas a gente não vai entrar no mérito, porque hoje a gente está falando só de deficiência intelectual e múltipla, né? Mas a criança, quando ela vai para uma sala de recursos, ela já tem que ter um diagnóstico. Mas, Olaí, e você estava falando que eu achei bem interessante, que também existem, né? Eu acho que vale aqui, como o nosso público aqui é um público de 8 a 80, e esse assunto é um assunto, às vezes, muito sensível, que as pessoas se magoam, tem muito milindre dentro desse processo, né? Eu acho que você tem... Depois eu quero que você fale aí um pouquinho dos teus livros, que você pega essas coisas da inclusão, e vou jogar para a Lívia, né? Lívia, você hoje aqui é uma pessoa que vive na pele, na sua família, né, com a Luana, sua filha, que tem síndrome de Down, e você faz um trabalho fantástico com ela, e você hoje também trabalha ativamente, né, você tem um trabalho de ativista mesmo dentro da área, e queria que você falasse sobre um pouco dessa visão baseada aí no pouco que ela aí falaram, e fizesse esse mix como mãe, e como educadora, e como psicóloga, para que a gente tivesse esse círculo completo. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, é uma honra poder falar, né, ter espaços para a gente poder falar sobre esses assuntos, sabe? Então, quando a gente pensa na inclusão, espaços como esse, proporcionando reflexões assim, facilitam o processo de inclusão, porque a gente já vem de tantos anos, né, como o Kobe colocou, de exclusão, que inclusão é algo novo, então os desafios naturalmente fazem parte disso, né, dessa mudança mesmo, né, então quando a sociedade vai evoluindo, você espera também que as pessoas vão encontrando estratégias para lidar com a problemática da própria humanidade, então assim, eu vejo a deficiência como algo que faz parte da vida, é algo que pode acontecer na vida intrauterina, pode acontecer no momento do parto e pode acontecer numa situação de acidente, então deficiência faz parte da vida. Então, quando a gente começa a ver isso com mais naturalidade, isso já favorece o processo de inclusão, que daí vem a questão dos desafios, né, vamos dizer assim, na múltipla abordagem, né, quer seja pelo aspecto da família, quer seja pelo aspecto das escolas, né, quer seja pelo aspecto da sociedade de uma maneira geral. Então, a gente às vezes fala assim, quando, né, como o Lair colocou, né, daquela situação da mãe, eu já vivi com a minha filha, eu já presenciei uma criança fazendo isso com a minha filha, não só um adulto, mas uma criança também, já mais velha, que daí já tem já tem uma influência maior da questão do social, né? E aí você vê a sua filha ali se questionar com relação ao seu próprio valor, né? Então, é um desafio muito grande da gente começar esse trabalho de formiguinha, ele é diário, e a gente não partir, né, como se diz assim, para a ignorância, né, e tentar entender a ignorância do outro, porque não teve oportunidade de conviver com uma criança com deficiência, porque não teve na família, porque não estudou, não teve oportunidade no seu curso superior de ver uma disciplina falando sobre essa questão da inclusão.
E mesmo assim, quando a gente vê no curso superior, não é a mesma coisa de você ter na sua família alguém com deficiência. Porque aí você vai entrar em outras questões que só realmente a família que vivencia, sabe? Então, por isso, como o Kobe falou, né, e como Lair também, é importante a gente ouvir todas essas vamos dizer assim, esses olhares, né, ouvir a própria pessoa com deficiência, mas para que você possa ouvi-la, primeiro você precisa incluí-la, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ter capacidade, porque capacidade ela tem de se comunicar, mas se você não der a ela ferramentas adequadas, você inviabiliza a comunicação dela. Então, se você inviabiliza a comunicação, provavelmente vai inviabilizar o reconhecimento dos próprios direitos. Como ela vai se posicionar e reivindicar seus direitos se ela nem sabe que tem? Se ela nem sabe se situar, nem sabe que tem valor, percebem? Olha como uma coisa vai gerando outra, né? Então, a inclusão, ela é fundamental. E eu passei, assim, com a minha filha, experiências tanto na escola regular, quanto na escola pública, né, regular pública, quanto na particular. E tenho experiências maravilhosas em ambas, e tenho experiências que não são tão agradáveis em ambas, mas são os desafios. Eu vejo aqui tudo como um aprendizado que os profissionais, que os familiares, que a sociedade, de uma maneira geral, precisa ir fazendo, né? Então, assim, por isso, volto a dizer, lugares como esse, que a gente pode discutir essas pautas, que a gente pode levar para as pessoas, você vai ampliando a percepção, porque realmente é difícil para alguém que não tem na sua família uma pessoa com deficiência entender a complexidade da situação e a capacidade, e não só isso, porque quando a gente fala assim, alguém pode ouvir e achar assim, nossa, só tá olhando o desafio como um problema e tal. Não, ao contrário, o desafio de você poder proporcionar aquele ser, pode ser seu filho, pode não ser, pode ser, né, uma outra pessoa, o desenvolvimento que ele é capaz. Você olhá-lo como alguém capaz. Então, a deficiência, muitas vezes, é nossa. Inclusive, agora, a questão da deficiência é vista como uma questão social. Quer dizer, a deficiência de a gente compreender a necessidade do outro, os ambientes de estarem preparados para poder realmente viabilizar a participação dessa pessoa, quer seja na escola, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja qualquer situação da sociedade. Então, quando a gente vai mudando esse olhar, você começa a perceber que não é que é um problema, é um desafio. É um desafio que traz uma coisa boa, porque quando você consegue ver que aquela criança, seja seu filho ou não, consegue aprender, se manifestar e fica feliz de saber que faz, que é capaz, quer dizer, você proporciona o máximo de autonomia que aquela pessoa é capaz, nossa, é uma felicidade. Então, assim, eu falo por ver isso na minha filha, ou por ver em outras crianças, quando ela chega para mim assim, mamãe, eu fiz, mamãe, eu consegui. Gente, isso é maravilhoso. A gente sabe quando nós superamos as nossas dificuldades, né, as nossas próprias deficiências, que não, às vezes, comparadas a essas, mas a felicidade que dá isso, imagina a realização. Então, eu coloco assim, esse desafio no sentido também da realização profissional dos professores que atuam nessa área, porque quando eles são capazes de atuar adequadamente, quando a gestão da escola proporciona também ferramentas, porque esse é um grande desafio com as escolas particulares, é a capacitação do profissional especificamente para essa questão, para atender essas especificidades. Então, porque muitas falam assim, não, meu método é inclusivo e tá pronto, né? Não, nada está pronto. Mesmo o método sendo inclusivo, por exemplo, como é a escola montessoriana, ela nasceu de uma proposta de inclusão, né? Mas a gente sabe que precisa, quer dizer, cada vez mais a gente está descobrindo coisas, então você precisa realmente se capacitar para atender aquela criança. E quando a gente fala assim, atender, gente, não é um favor, né? A gente, às vezes, é uma distorção que às vezes a gente vê assim, como se fosse um favor você incluir. Não, ao contrário, é um direito da criança, mas é um direito seu também de viver essa experiência. Aqui nos bastidores a gente conversava sobre essa questão, então, da Base Nacional Curricular, né, que fala sobre desenvolvimento de competências. Como é que você vai desenvolver determinadas competências se você não viver? Porque é na vida, é na experimentação, né, é na convivência social. Se você não conviver com pessoas diferentes de você, como é que você vai desenvolver empatia? Inclusive, quando a gente fala de autoconfiança, da autoestima, né?
ela é muito desenvolvida quando você é capaz de proporcionar alegria a uma outra pessoa. Então, uma criança, como essa que a Laís falou, né, que consegue, que acolhe o amiguinho diferente, ela se sente tão feliz de poder ali auxiliar, cooperar com aquela criança, isso mexe com a autoestima dela. Olha que bárbaro, isso é bom para ambos. Então, assim, a gente fala assim da inclusão como um direito para todas as pessoas, quer tenham deficiência, quer não tenham deficiência, porque o que acontece de aprendizado vai muito além da questão de conteúdo, é aquilo que a gente precisa do desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Então, não sei nem se eu entrei, expandi um pouco mais, né, Tagore? Mas eu acho ótimo, sabe por quê? Você fala uma coisa que a gente vê, que a nossa sociedade, eu acho que todas as sociedades têm, de colocar o diferente como invisível, né? E eu acho que trabalhos como o seu, da Laís, do Kobe, são exatamente para transformar esse visível e entender que isso tudo é uma coisa só, né? E que a gente, nesse processo da gente, eu adorei essa fala sua, porque eu acho que a gente é um processo de sinergia, né? Aprendemos mais, todos, né? Todos. Quem tem, quem não tem. E aí eu queria perguntar, Kobe, e soluções, por exemplo, para os pais, para as pessoas. Hoje, o que existe de solução? Por exemplo, no caso da PAI, você fala um pouquinho, quais são as soluções quando você se enfrenta, por exemplo, como a Laí falou, um diagnóstico de uma criança ou de alguém que já está mais velho, ou que aconteceu um acidente e que teve alguma coisa. Quais são as soluções hoje que a sociedade ela dá, né, para essa inclusão? Você consegue falar o que, por exemplo, a PAI oferece, né, dentro desse trabalho que vocês promovem? Então, Vitor, nós trabalhamos com educação profissional, né? A PAI do Distrito Federal, dia 20 agora, está completando 57 anos, tá? Mas quando a PAI ela foi pensada, na época pelas professoras Maria Helena Alcântara, Erenice Carvalho, Jacinta Pontes, todas da antiga Fundação Educacional, né? Pensaram em fundar em Brasília uma PAI. Mas elas não queriam que a PAI fizesse o que as outras instituições já faziam, porque já existia Pestalozzi, já existia. Então, por isso que a PAI do Distrito Federal ficou muito tempo trabalhando demandas, pesquisas, e aí veio a ideia de trabalhar emprego e renda. Tá? Então, o nosso foco maior no Distrito Federal é a educação profissional de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, são vários os programas que nós atendemos. Nós atendemos em 4 unidades, tá? Então, todas as nossas unidades estão equipadas com ferramentas para a qualificação. Se você liga aqui, um aprendiz vai te atender porque ele está sendo qualificado na área de telefonia. Se você chega, a nossa recepção é uma sala de aula. Se você vai na lanchonete, é outra sala de aula. Se você vê a limpeza, é outra sala de aula. Então, nós trabalhamos, o nosso programa maior é a educação profissional. Né? Agora, foi muito difícil convencer a família, por exemplo, daquele aprendiz. Volto a dizer, por que nós falamos o termo aprendiz? Porque ele está na condição de aprender uma profissão. Nós não somos escola. A PAI não é escola. É uma associação de pais. Tá? Então, o maior desafio nosso foi mostrar para a família que o filho, né, aquele parente próximo, ele tinha capacidade laboral para ir para o mercado de trabalho. Mas qual foi o impeditivo na época? Ele recebia ou aposentadoria ou o benefício da prestação continuada. E para a família carente, perder esse benefício não seria bom naquele momento. Então, era preferível deixá-lo, né, deixar de investir, né, na questão da autoestima, na questão da produtividade, na questão do bem-estar desse indivíduo trabalhando, porque para a família aquele benefício era suficiente. Hoje a lei, ela fala o contrário, né? A pessoa, ela não perde, só é suspensa e depois ela recebe novamente. Então foi um grande ganho. Mas ainda existe um preconceito da família em querer que o filho deixe de lado esse benefício para que ele possa trabalhar. Isso é uma realidade, né? Então nós, enquanto instituição, nós temos que primeiro não só trabalhar a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, mas trabalhar a família. No segundo programa que nós temos, que é o nosso hoje, a nossa pupila, são os nossos centros-dias.
Ao longo da história, a gente tem visto que muitos dos nossos deficientes estão envelhecendo e, ao mesmo tempo, a família. Tá? Então, como bem foi dito pela Lívia, né, as pessoas se esquecem que a deficiência também pode ser adquirida. E quando você envelhece, a tendência de uma demência, né, de uma queda, pode provocar uma deficiência. Então, o nosso maior desafio enquanto instituição hoje no Distrito Federal é não somente atender a pessoa com deficiência intelectual, mas a sua família. Né? As pessoas, as famílias nunca estiveram preparadas para ter uma criança com deficiência. Essa é a realidade. Né? Elas nunca estiveram preparadas. Antigamente, quando a gente pega a segregação, e hoje até países de primeiro mundo, as famílias escondem essas pessoas por vergonha. Sabe? Se nós queremos uma inclusão verdadeiramente, a gente começa conquistando as famílias, trabalhando com as famílias, orientando as famílias, fazendo com que essas famílias percebam que eu não sou igual a você, que nós não temos que ser iguais, né? E que bom que ninguém é igual a ninguém. Isso é muito fantástico. Eu costumo dizer que a gente só evolui quando passa por uma crise, tá? E nós estamos evitando crises. Quando que a gente pensou, tá, que nós teríamos uma pandemia, que a educação ela deu uma guinada, porque são novas ferramentas, novas tecnologias, para o professor que habitualmente só usava o quadro, a lousa. Então, essa crise veio para que a gente pense no todo, né? Eu faço parte do todo, a pessoa com deficiência faz parte do todo. A gente tem que respeitar essas considerações, né? E aí, eu fecho até minha fala com duas reflexões, né? Será que as pessoas estão se preparando para serem incluídas no futuro? Porque a inclusão é para todos, não é verdade? Nós estamos falando da pessoa com deficiência intelectual e mútua, mas a inclusão é para todos. É para o idoso, é para o obeso, é para o anão, é para o branco, para o negro, para o índio, para todos. Vamos nos preparar para sermos incluídos, sabe? Respeitando os direitos, os deveres, isso. E para finalizar, tem um pensamento que me toca muito, né? Quando eu falo assim, a gente não evolui se não passar por uma crise. Tem uma frase que ela é muito profunda, ela diz o seguinte, ostra boa não produz pérola. Não produz pérola. Então, só explicando, a ostra, quando está lá no fundinho do mar, vivendo a sua vida na normalidade, né, no bem-estar, quando entra um grãozinho de areia dentro dela, esse grãozinho começa a machucar ela por dentro. Começa a criar um mal-estar para a ostra. A ostra, ela fica muito incomodada. Então, ela sofre muito, ela sente muita dor. Qual que é o segredo da ostra? Ela começa a criar uma gosma para cobrir esse grãozinho de areia e depois que ela consegue cobrir todo o grãozinho de areia com aquela gosma, para ela não sofrer mais, qual é o resultado? Uma pérola. Né? Então vamos pensar as pessoas com deficiência, né, que são pérolas. Umas precisam ser lapidadas, as outras não precisam, estão prontas. Não é verdade? É verdade. É verdade. Tem uma frase que diz assim, né, que na crise, você tirar o E, ou tirar o S, você cria, né? Crie. Na crise, crie. E eu acho que é o que a gente vive. E aí eu quero abordar essas coisas de solução e trazer para a Laíra. A Laíra escreve muito sobre isso, né, Laíra? Você trabalha nos seus livros sempre uma abordagem, né, bem positiva e com a literatura infantil. Né? Por que você escolheu essa parte de literatura infantil para abordar esses assuntos exatamente das deficiências, e não só a intelectual, mas é por exemplo, que eu volto a te perguntar, e você deixou, né, que eu achei muito interessante esse seu livro, que é As Lentes Mágicas, que é exatamente é um contrário, né? A criança não tinha uma deficiência, mas foi mal como é que chama? Mal entendida pelo professor. Olha, o livro Lentes Mágicas, quando eu escrevi, foi a pedido, inclusive, de uma professora, mas era mais voltado para um combate ao bullying dentro de sala de aula. Mas aí nós aproveitamos o tema para discutir exatamente isso, a inclusão, as diferenças. E quando eu gosto muito de falar em palestras, principalmente com pais, psicólogas também, eu gosto muito de falar com equipes sobre isso, porque muitas vezes
antigamente, né, as escolas, há uns, acho que 5, 6 anos atrás ainda, as equipes das escolas, elas diagnosticavam, fechavam o diagnóstico de deficiência intelectual. De um tempo para cá, agora é só neurologista, a equipe, né, multidisciplinar, que é neurologista, psicóloga e tal. E elas, muitas vezes, isso podia ocorrer. Uma criança estava com um problema visual, né, e não aprendia. Por quê? Porque ela não enxergava. Ela não conseguia enxergar. Como que ela ia ler? Como que ela conseguia identificar alguma coisa se ela não estava enxergando direito? E uma vez eu, numa palestra, estava falando, leve seu filho antes ao oftalmologista antes de aceitar o diagnóstico de deficiência intelectual. Porque muitas vezes ele não tem essa deficiência e simplesmente ele tem um problema sério visual e que foi confundido. Aí tinha um médico nessa reunião que ele levantou e disse, professora, eu acrescento mais, leve ao neurologista, não, ao otorrino, porque a criança também pode chegar na escola, os pais não identificaram que a criança não ouvia direito, porque sempre fala perto ou fala alto e tal, e não perceberam que a criança não ouvia e chega na escola, né, a criança não está aprendendo, e de repente ela acabam fechando o diagnóstico sem que essa criança passe por um otorrino, onde vai fazer esses exames também. A criança não ouvindo, ela não vai aprender, ela não vai ter o mesmo desenvolvimento que as outras crianças de sala de aula. Então, Lentes Mágicas foi mais batendo nessas duas teclas, da visão e da audição, antes de fechar esse diagnóstico de deficiência intelectual. Tá? Eles dois têm um peso muito, muito grande nesse diagnóstico, né? Mas eu quero voltar, sim, tá, agora aí falando dos outros livros, desculpa, veio mais outros livros, eu tenho 5 livros que tratam de deficiência, que é a deficiência física, a deficiência intelectual, e as outras deficiências também, que eu englobo todas, porque como eu trabalho com crianças especiais, eu estou vivendo ali aquele mundinho de cada um. E aquilo ali vai me acrescentando cada dia mais, porque eu aprendi mais com eles do que o que eles aprenderam comigo. Eu falo que hoje eu posso dizer que autistas que chegaram nas minhas mãos, que não tinha contato físico e nem visual, saíram da escola abraçando todos, beijando todos, curtindo, participando de tudo dentro da escola. Então, eu resumo tudo isso no amor. Eles precisam que alguém acredite neles. Eles precisam que alguém dê força para que eles mostrem o que eles sabem também. A gente aprende com eles muito mais do que o que a gente ensina. A criança, ela realmente, né, essa palavra pais, especial, né, a criança especial, ela é especial mesmo, de tudo. Porque é uma dose de amor muito grande que elas passam. Então, elas merecem respeito. Mas uma coisa eu quero acrescentar. Fora os meus livros, o que eu escrevo, tudo, o que eu vejo da inclusão é que tem pouco tempo, parece que ainda está no início, mas ela já avançou bastante. Desde que eu entrei na Secretaria de Educação, ela avançou muito. E quando eu falo que eu defendo a escola pública, é porque eu não conheço a escola particular, essa parte da inclusão da escola particular. Tá? Eu conheço a escola particular de contações de histórias, de trabalhos, mas não essa parte de atendimento ao deficiente. Por isso que eu acabei falando, não sei se eu fui mal interpretada, mas eu acabei falando isso. Não foi mal interpretada, mas não, porque eu na verdade... respeito muito, inclusive tenho muita admiração pelo avanço da inclusão na escola.
Eu acho que na escola a inclusão está mais avançada do que na sociedade, fora. Na criança pegar um ônibus, um deficiente pegar um ônibus, é o deficiente ter o direito de ir ao cinema, a um monumento, a qualquer um outro lugar. São muitas barreiras atrapalhando ao cego, ao deficiente físico. Então, isso aí, eu acho que as escolas já avançaram muito. Ainda falta muita coisa. Mas, assim, os professores, quando eles conhecem a deficiência, porque cursos tem, muitos ofertados aí pela secretaria, e os professores fazem, e quando eles vestem a camisa, é de dar gosto. Você fica assim, é muita emoção, porque é de dar gosto mesmo. Ô, Laí, e quando o professor trabalha com a criança especial, ele se apaixona mesmo, porque aprende muito com ela. Sim, Tagore, pode me cortar porque eu falo demais. Não, na verdade, por que eu falei dos teus livros? Porque eu acho que é uma solução, né? Eu perguntei para o Kobe, perguntei para você, acho que são caminhos da atividade de vocês, que vocês estão aí, né, nesse fronte de batalha, né, desse processo de inclusão, de falar para as pessoas. Você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: existem cursos, e aí, Lívia, eu vou passar para a Lívia, porque aí eu quero também. Os desafios para uma mãe que descobre que um filho tem uma deficiência. Por exemplo, cursos. Existem cursos para os pais, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Quais são os caminhos? Quais foram os caminhos que você tomou? O que você traz dessa tua experiência para aqueles que estão recebendo essa notícia agora, ou que estão se encontrando, assim como o Kobe falou, né? Que não tinham, mas que aconteceu alguma coisa e que acabou aparecendo. O que você passa por essa tua experiência de vida mesmo? Maravilha, achei ótima a tua pergunta, mas eu quero comentar com a Laís, porque ela tem um trabalho lindo, eu acompanho algumas coisas que ela faz ali, inclusive a minha filha tem livros dela, né? É muito importante esse tipo de literatura chegando nas escolas, chegando nas famílias, né? E até colocar para ela assim, eu entendi perfeitamente, concordo contigo com tudo que você colocou com relação à escola pública, e eu acho que a escola particular tem muito a aprender com a escola pública no tocante realmente às ferramentas que são, a meu ver, muito melhores na escola realmente pública, tá? E quando eu falo de experiências que eu tive, às vezes, agradáveis e desagradáveis em ambas, não tem nem a ver com o conteúdo propriamente dito, sabe? É mais logística de greves, falta do profissional, e na escola particular você parece que tem mais rapidez na cobrança, né, nesse sentido. Mas, por outro lado, na escola particular você tem outros desafios, que são os familiares, que chegam assim para a professora: eu estou pagando, eu quero que aquela criança não fique ali prejudicando o andamento, né, do conteúdo do meu filho. Às vezes tem isso. Então, aí vem o desafio que as escolas, qualquer que seja elas, né, precisam fazer esse trabalho, como o Kobe e Laí colocaram, com as famílias das pessoas, das crianças que não têm deficiência, porque senão você não consegue, você até traumatiza a criança, sabe? Porque o outro começa a discriminar, começa a fazer bullying. Então, é uma gama muito grande de ações que uma escola precisa fazer para ser efetivamente inclusiva, né? Então, é desafiador realmente para a escola pública e para a escola particular, né? Agora, realmente, a escola pública está à frente nesse sentido da capacitação dos professores, dos profissionais, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente vem, assim, sempre batendo lá. Então, às vezes, a gente opta por uma ou por outra por questões, às vezes, até de logística, sabe? Que é um direito também que a gente vê aqui, que a criança com deficiência ou sem deficiência, ela tem o direito de estudar próximo de sua casa. Porque a logística para os pais é muito complicada, com terapias, com, né, estimulação, com isso, aquilo. Então, é necessário, sabe, a gente ter esse olhar também. Mas, então, pegando aqui a tua colocação, né, Tagore, com relação à escola, a minha experiência também lá com Luana, né,
Vamos dizer assim, existem cursos hoje em dia, tá, voltados para os pais também, tem as instituições, de uma maneira geral, às vezes promovem palestras, então a associação que eu faço parte, que inclusive estou também na diretoria, nessa gestão, então nós fazíamos agora... Qual é a instituição, Lívia? Pode falar. Associação DF-DAO. Então, nós oferecíamos palestras, né, trazíamos profissionais para fazer palestras para os pais ou também para outros profissionais, porque sempre naquela ideia de compartilhar o conhecimento, o saber, sabe? Assim, se a gente guarda para si, não adianta. E eu, paralelamente, assim, junto com outras mães, sempre procurando conscientizar tanto os profissionais quanto as famílias de que família não é terapeuta. Mãe não tem que ser terapeuta de filho. O papel da mãe é de mãe. O filho precisa daquela mãe como mãe. É claro, aqui a gente vai dizer, a gente precisa aprender N coisas para estimular os nossos filhos. Sabe, assim, eu uso muita coisa aqui em casa, eu tenho N coisas recicláveis, porque eu vou inventando coisas e vou fazendo para poder estimular, para poder reforçar o conteúdo, porque você precisa oferecer o mesmo conteúdo mais vezes, de maneiras diferenciadas, entende? Com um tempo maior. Então, a gente precisa entender isso para também nós auxiliarmos os professores, mas nunca imaginando que vamos substituir professor, nem terapeuta. E é um equívoco, às vezes, que alguns profissionais fazem isso com as famílias, sabe? Inclusive, já fizeram isso comigo, entende? E aí meu Deus, você já tem tanta demanda. E outra coisa, às vezes você não tem habilidades. Então, por exemplo, eu tenho habilidades para N coisas, se for para reciclar, inventar coisa, eu invento o que você quiser. Mas já talvez naquela parte física, de você fazer a estimulação no sentido, né? Mais próximo da terapia ocupacional com fisioterapia e tal, não é muito a minha habilidade, não tenho formação para isso, sabe? E às vezes eu era cobrada de ter que estimular a minha filha de uma forma que eu não conseguia nem entender o que a pessoa estava fazendo, entendeu? Porque tem aquela coisa de tem pessoas que aprendem de maneira espelhada, outras não e tal. Então, eu via que eu não conseguia entender o que a pessoa queria que eu ensinasse para minha filha. Olha, se eu não estava entendendo, eu podia imaginar que a minha filha ia entender? Acho que não. Então, teve métodos que tentaram também com relação até fono, né? Então, assim, eu acredito que você precisa experimentar para ver se aquela criança é receptiva àquele método. Ainda tem isso, sabe? Não dá para você rotular que todas as crianças com síndrome de Down vão aprender dessa forma. Às vezes não, então assim, estejamos nós como profissionais também abertos a perceber a singularidade do outro, porque criança com deficiência intelectual, elas não são iguais, e síndrome de Down eles não são iguais, eles podem ter algumas características que são comuns, e se a gente não observa isso, então eu já passei muito por esse tipo de coisa, sabe? Então você, às vezes, fica até cansado, porque é exaustivo, você tem que o tempo todo está relevando, você tem que ter o tempo todo estar conscientizando, e de uma maneira suave, porque senão alguém chega e já fala assim, lá vem aquela mãe de novo, né? E você, às vezes, está estressado também, porque tem o estresse dessa logística toda, que é natural, eu brincava esses dias aqui com meu marido e falava assim, existe a solidão dos líderes, né, para aqueles que são gestores, e existe também a solidão dos pais das crianças com deficiência. Porque há coisas que você nem verbaliza para outras pessoas, senão elas não vão entender, vão te julgar mal, e vão achar que você está, como é que se diz, discriminando seu filho. Não, você está só constatando uma realidade que tem momentos que você só está querendo descansar um pouquinho, ser entendido um pouquinho, e que você não precisasse de matar um leão por dia para conseguir que os direitos dos seus filhos sejam respeitados, sabe? Isso acho que é o que mais cansa. Então, às vezes, muitas mulheres não lutam pelos direitos dos seus filhos, não é nem porque não saibam, algumas porque não sabem, outras porque não têm forças. Aí vem a importância das associações. Aí vem a importância do coletivo, né? Dando força para essas mães, dando voz para essas mães, tirando, né? Como o Laí colocou, você também colocou muito bem, tá? Agora é questão de tirar da invisibilidade, sabe? Então, às vezes a gente precisa de pessoas até que nem tenham profissionais, assim, que não tenham pessoas na família com deficiência e que abrace essa causa, como o Laí estava colocando, né? Que abrace essa causa, sabe? Porque, às vezes, as pessoas que estão dentro dessa causa estão sofridas demais para conseguir lutar,
sabe? Eu vejo isso, mas vejo isso com muita clareza. E, às vezes, elas optam por ficar com o mínimo, sabe? O mínimo, às vezes, é receber aquele auxílio do governo, e às vezes nem imaginam que aquele seu filho, se tiver uma boa inclusão, uma boa educação, vão poder entrar no mercado de trabalho e receber algo, se realizar também profissionalmente, sabe? Então, algumas nem acreditam nisso e ficam, sabe, com aquele mínimo. Então, a gente tem um trabalho grande, sabe, Tagore, nesse sentido de dar suporte para as mães, sabe? Esse é um papel também da associação, abrir espaços, né, na sociedade para essa fala, conscientizando pessoas e que os direitos dessas pessoas sejam respeitados, sabe? Então, é o que a gente fala, muitas vezes os direitos não são respeitados por desconhecimento. Então, é isso. Aí... realmente, como foi muito bem nomeada, são muitos desafios. Eu acredito que a nossa sociedade esteja melhorando, né? Cada vez mais, a gente está se colocando em contato, né? Muita gente, obviamente, quer colocar uma venda para não ver muita coisa, mas eu acho que essa hiperinformação que a gente também está tendo é também um hipercontato com tudo, né? E aí por isso você vê que acontece assim de um monte de ir para um lado, um monte de ir para o outro, mas porque eles estão se encontrando. Eles estão se encontrando. E eu acredito que a gente vai chegar num caminho do meio em breve, né? E eu acredito que soluções têm que ser dadas, espaços para isso têm que ser colocados. Eu acho que a biblioteca, eu espero que ela seja também um processo inclusivo, onde tenha um espaço de nossa conversa. Eu adorei que esse papo com vocês, porque me fez entender o seguinte, que o contato vai me aumentar a minha empatia, né, com tudo isso. Então, agradeço muito a vocês. E aí, Kobe, Lair e Lívia, como nós achamos vocês, para que a gente queira bater um papo, o pessoal que esteja aqui querendo contactar vocês e saber mais da Paz, saber mais do Kobe, dos seus trabalhos. Kobe, você. Então, nós somos voluntários na instituição, né? Mas entrando em contato aqui na PAI do Distrito Federal, até mesmo na página da PAI, vocês conseguem se comunicar comigo, né? Em qualquer uma das nossas unidades, se vocês perguntarem por mim, eles passam o meu contato. Tá bom? Legal. Isso é no Instagram, tem site, a PAI, como é que é? Tem site, tem Facebook, tem Instagram, é só colocar a PAI DF que aparece tudo que a gente faz. Porque uma das nossas ideias já recentemente é a questão da transparência, né? Então, em todas as nossas redes sociais, a gente está sendo muito transparente o que a PAI faz, como ela faz, o que ela está, né, enfim, trabalhando. Tá bom? É Legal. só procurar a PAI. Kobe, obrigado pelo seu tempo, né? Agradeço muito aí esse seu tempo que você doou aqui para a biblioteca e para essa nossa comunidade aqui da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. E espero que a gente possa se ver mais em breve. E você, Lair, como é que a gente te encontra? Bom, eu estou no Instagram, @lair.franca.escritora. Entrem lá que a gente bate aquele papo. Aí eu tenho também no Facebook, Lair Franca, e tem um canal junto com a minha parceira Débora Bianca, Lair Franca e Débora Bianca, autoras infantis. Ai, que legal. E aí que eu falo, né, gente? A gente tem, né, para todo mundo que está assistindo, a gente tem como procurar mais, né? Eu espero que as pessoas estejam que essa energia, como a Lívia falou, não caia e que a gente possa, né, Lívia, chegar até você. Como é que a gente faz para chegar até você, Lívia? Então, @Proconsciência, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Tá? Tem no Facebook também por Lívia Borges, psicóloga. Mas, basicamente, jogando Proconsciência, você vai encontrar tanto a questão da editora, né, quanto vídeos sobre meditação, principalmente para as mães que precisam acalmar um pouquinho, né, esse estresse. Então, é isso. Obrigada. A Luana tem um canal, né? Eu queria que você falasse o canal da Luana. Sim, por favor. @Luana Abayomi, BH, né? Abayomi é um nome afro e em sânscrito também, é uma combinação. Então, tanto no Instagram quanto no YouTube. A proposta do canal dela
inicialmente, ele foi criado para estimulá-la, tá? Ele é todo, inclusive, legendado, e são coisas que são úteis, divertem, mas estimulam, inspiram outros pais, para ver que os seus filhos são capazes, desde que você acredite neles e dê as ferramentas. Então, ela mesma grava algumas coisas, ou, às vezes sou eu que estou gravando, ela fazendo, né? Tudo muito divertido, mas para inspirar as famílias, para conscientizar os profissionais e também para divertir as crianças. Então, se puderem seguir, vai ser muito bom, gente, ter esse apoio. Legal. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Fico honrado de ter vocês aqui conosco. Assim, e falo em nome de toda a equipe da biblioteca, em nome do Marcos Linhares, do João, de todos aqueles, e da Voar, que estão todos aqui, e do governo, né, que está abrindo esse espaço para a gente. Muitíssimo obrigado. Nossa gratidão pelo esse momento. A todos, um grande abraço e até a nossa próxima mesa. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau.